Vamos então dar continuação ao nosso podcast da rubrica de Situações com o professor Ricardo, em que o professor Ricardo vai abordar a lesão e os seus procedimentos para a recuperação. A lesão em si será mais direcionada para aquilo que são as lesões que os guarda-redes normalmente têm mais comuns no treino ou no jogo, e vou dar a palavra ao professor Ricardo para começar a explicar a lesão e os seus procedimentos para a recuperação. Okay. Mais uma vez, obrigado então pelo convite direcionado. E como tu falaste muito bem, eu vou falar sobre as lesões e como podemos então recuperar os nossos atletas das lesões, e em especial vou focar num caso clínico de um guarda-redes. Para então nós nos podermos identificar melhor com o cenário, vamos ver um caso real. Portanto, um guarda-redes, isto é na Liga Espanhola, que após um contacto entre o seu defesa, cai desamparado com o solo. Nós vemos então uma queda mais aparatosa, em que encontramos aqui que a zona da cervical, cabeça e ombros poderão ter sofrido algum tipo de lesão e, obviamente, poderá então levar a algum tipo de reabilitação mais à frente. Então, o que é que nós esperamos neste cenário clínico após observarmos este ponto? Que após uma queda na vertical com uma força externa muito grande, com o seu braço em abdução e rotação externa, que ocorra naturalmente uma luxação da glenohumeral. Porquê a luxação da glenohumeral como um caso interessante para nós abordarmos aqui? Porque é daqueles que vai causar mais problemas, ou aqueles que é mais difícil para um guarda-redes. Não só pelas suas limitações que pode trazer mais à frente na sua prática desportiva, mas também limitações a nível psicológico, em que, por fazer na primeira vez uma luxação, pode mais à frente levar a que ele não, mesmo com as capacidades físicas para isso, não consiga por ter medo de executar novamente a sua função. Por isso, este caso acho que seria interessante nós abordarmos, e é isso que vamos explorar então nesta breve apresentação. O que é que iria ocorrer naturalmente após esta luxação da glenohumeral? Primeiro, uma avaliação primária para saber o que é que tinha realmente o atleta tido, para também ver se é preciso estabilizar alguns sinais vitais, etc. E, caso houvesse a possibilidade disso, fazer a redução no local. No entanto, mesmo sem a redução do local, ou se não houvesse o personal adequado para isso, ele teria que ser estabilizado e a sua própria remoção do campo para depois ser novamente avaliado, isto está em contexto hospitalar, e eventualmente seguir para a cirurgia, uma vez que normalmente nas luxações da glenohumeral a cirurgia é mais indicada porque a sua estabilidade fica sempre afetada, não só pela falta da cápsula, dos ligamentos, de ruptura de várias estruturas tendinosas, musculoesqueléticas, mas também pelo labrum, que normalmente é afetado, e isso causa muita instabilidade, e então a cirurgia é sempre mais indicada. Por fim, e é o que nos vai interessar mais, a fase da reabilitação, que é o quadro pós-cirúrgico, o que é que acontece, e é isto que nós vamos focar mais nesta apresentação. Então, nesta reabilitação, esta vai passar por 3 fases que também se subdividem. Uma primeira, uma de proteção. Depois, também na primeira fase, mas mais secundariamente, terapias antiálgicas e anti-inflamatórias. Depois, intermédia, com um aumento das amplitudes articulares e também a força. E, por fim, o retorno à atividade, retorno à competição, retorno ao desporto. Nesta primeira fase, então, de proteção, o que é que vai ser importante? Vai decorrer até às 3 semanas, e que vamos, então, tentar imobilizar o membro superior do atleta em adução e rotação externa, para tentar ver uma coaptação da própria articulação e, com isso, melhorar a sua própria cicatrização e ter resultados melhores depois na estabilidade do próprio ombro. Depois entramos na reabilitação em si. Das 3 às 6 semanas, vamos ter que começar a fazer alguns tipos de exercícios para começar, quer a ganhar amplitudes muito básicas, quer para algum controle já de força, caso o atleta demonstre capacidade disso. Para a fase mais de amplitudes articulares, o que nós sugerimos, o que nós procuramos, é que ele realmente faça algumas rotações do ombro, sem peso, portanto, só com o peso corporal, e com isso haver uma descoaptação e alguma movimentação do ombro para isso, para o ombro não ficar colado após a recuperação do mesmo. Mas,
caso ele tolere, também pode-se adicionar um peso na mão para a cooptação ainda ser maior e a sua distração ser um bocadinho mais elevada. Adicionalmente, como eu estava a dizer, pode-se adicionar então, exercícios de força básicos, constituídos muito por exercícios isométricos, isto é, exercícios sem movimento angular. São os mais seguros e que se pode fazer numa fase ainda muito inicial. Aqui são os movimentos normais do nosso ombro. Procuramos então a flexão, a extensão, a adução, rotação externa e rotação interna, ok? Pode ser feito contra uma parede ou pode ser feita com algo mais manual que se assegure que não há qualquer movimento angular e que haja alguma força por causa do atleta. Seguidamente, vamos então ir para o pano que tem com as amplitudes articulares, fazer algo mais forte, portanto, procurar amplitudes articulares com muito mais amplitude articular. Que numa fase inicial, como nós vimos, é só uma pequena rotação, então não vai implicar grandes problemas para a articulação, mas aqui já procuramos as amplitudes finais do movimento. Claro que numa fase inicial pode ser feito mais passivamente, mas aqui já procuramos alguns exercícios que sejam feitos mais ativamente. Há mesmo procurar o quê? Que seja feito alguns alongamentos tendo em conta os movimentos básicos do nosso ombro, flexão, extensão, adução, rotação externa, rotação interna e ainda a circundação, que é um movimento especial que o nosso ombro tem, e que pode ser auxiliado pelo peso do próprio corpo, ou então por algum tipo de instrumento como bastões para poder um membro auxiliar o movimento do outro, ok? Mas aqui vamos tentar dar já alguma autonomia ao atleta para que ele então chegue às amplitudes finais de movimento. Prof, isto é que é até o momento que ele sente a dor? Ou pode tolerar a dor? Aqui a dor vai estar sempre incluída. Agora, tu vais avançando na tua amplitude articular de acordo com a dor que ele refere. Se ele referir muita dor, tens que referir um bocado. Se ele não referir dor, podes ir aumentando e podes dar cada vez mais carga. A mesma coisa com força, portanto, a dor vai estar sempre aqui envolvida. Nós vamos dando exercícios de força ao atleta de acordo com a sua própria tolerância à dor. Okay? E com o demonstrar que ele é capaz de executar aquele tipo de exercício. Aqui podemos então subdividir em alguns exercícios, uns mais de força, aqui outra vez focados muito no que é básico do ombro, os deltoides anterior, médio, posterior, o nosso trapézio, os nossos romboides, rotadores externos e internos, portanto, movimentos muito mais simples, mas que sejam capazes de gerar força e virados mais para agora exercícios isotónicos. Numa segunda fase, exercícios mais de proprioceptividade ou de estabilidade, ou equilíbrio, como vocês querem chamar, em que são exercícios muito mais complexos para o ombro e que implicam outros tipos de estabilidade e outros tipos de competências. E aqui pode ser trabalhado de várias formas, ou com peso, com elástico, com bolas, com tábuas de instabilidade. Portanto, desde que obrigue a haver um ajuste no movimento do ombro, é importante para a sua própria recuperação e para adquirir outros tipos de competências. Por fim, falamos em algo mais de pliometria, de explosão, no próprio treinos funcionais, que são também importantes numa fase como estas, uma vez que são competências que o próprio guarda-redes vai ter que adquirir para poder praticar o seu desporto. Aqui podemos usar bolas medicinais para tentar fazer explosão, podemos utilizar, por exemplo, flexão com salto para criar um bocadinho de pliometria, ou então, como vemos em baixo, exercícios mais funcionais para fazer algumas diagonais, ou mesmo o último exercício que vemos lá em baixo, o Turkish Get Up, que essencialmente obriga a haver uma grande estabilidade ao mesmo tempo que há movimento pelo corpo e o que torna mais próximo ao real, okay? Afastando um bocadinho a ideia de ginásio puro e duro. Depois temos a terceira fase, que é a fase, se calhar, mais interessante para quem nos ouve, que é a fase de retorno à competição. Return to play, não é? Exatamente, return to play, return to sport, aparece de várias formas, mas a ideia é tentar capacitar o atleta com algumas funções que o volte ao desporto. Para falar aqui, ele tem que já ter adquirido força, amplitudes e dores, ambas, portanto, a amplitude e a força quase máxima, e a dor pouca, ok? Mas é preciso focar então o quê? Eu preciso iniciar aqui com cargas ao solo, alguns confrontos entre atletas
começar também a pensar em adquirir outra vez resistência, velocidade, portanto, aquelas competências que às vezes não dá para trabalhar muito em ginásio, puro e duro, em que nós podemos ir para o campo, é aqui que nós devemos aplicá-los. E de acordo com aquele quadro que nós vemos em cima. Eu sei que as letras estão pequeninas, não interessa as letras, interessa o que está em cima, ok? Que é o quê? Nós vamos procurar, numa fase inicial, fazer exercícios que haja muito controlo, e à medida que nós vamos avançando no tempo, ir para o caos completo. Porque o desporto é caos, isto é, nós não conseguimos controlar todas as variáveis. Nós, então, precisamos de aplicar aqui variáveis que eles não vão conseguir controlar, que acontece em jogo. Okay? Mas isto tem que ser de forma gradual. Não podemos, obviamente, logo na primeira semana, começar a colocar o atleta em situações extremas, em que, para ele e para o seu ombro que sofreu uma intervenção, seja muito forte. Okay? Então aqui vemos no vídeo algumas filmagens, algumas imagens de algumas cargas que podem ser aplicadas interessantes para o ombro, com algumas quedas, alguns confrontos e algumas reações interessantes à bola. Então, nós podemos fixar, o nosso pensamento pode ser feito desta forma, então, nesta fase inicial até à fase final. Primeiro, tentar perceber o que é o seu atleta, perceber se realmente é só o ombro que está afetado ou se há outras estruturas que também estão afetadas, perceber se a instabilidade é muito grave ou pouco grave. Se for muito grave, obviamente tem que se ir para a operação. Se for menos grave, até se pode pensar em fazer só a reabilitação sem cirurgia, portanto, o método mais conservador. Aplicar então as 3 fases que vos falei e a partir daí voltar a avaliar e perceber se ele já tem a estabilidade e competências para poder seguir para o desporto ou se ainda não tem, ver o que é preciso adquirir para chegar lá. Às vezes, nesse perceber o que é preciso adquirir, é necessário às vezes até seguir para a operação e retificar alguma coisa que até não ficou bem realizada. Para eu saber que ele está pronto para voltar à competição, eu tenho que seguir então estes pontos que estão aqui descritos. Primeiro, não haver dor ou haver dor mínima durante as suas atividades. Perceber como é que ele está em termos subjetivos, isto é, se ele se sente preparado para voltar à competição. Mais uma vez, ainda a conversa que nós tivemos no outro dia, ter um psicólogo é sempre importante para a recuperação de atletas, porque eles veem e percebem e dão capacidades para poder ultrapassar alguns problemas que não são sempre de ordem física. É importante o feedback que eles também dão após cada sessão? Também é importante o feedback que eles dão para a operação para nós pensarmos o que é que podemos aplicar na sessão seguinte. Portanto, como é que ele estava, o que é que nós aplicámos, como é que ele se sentiu. Isto é importante. Mas mais importante disso é os objetivos finais, em que sei que na fase 1 eu tenho que atingir estes objetivos, na fase 2 estes e na fase 3 aqueles. Portanto, também é importante, não estou a dizer que não seja importante, mas também, para além disso, é preciso criar os resultados objetivos e é preciso que estas guidelines sejam sempre respeitadas. Atingir a amplitude de movimento total ou quase total, ter a força total ou quase total, poder então fazer as funções do ombro de forma natural e normal e, por fim, também importante é ter os skills necessários para a sua prática esportiva, sendo que, como sabemos, os guarda-redes são uma população muito específica dentro do futebol e que terá que ser avaliado de forma diferente dos outros atletas. Só um pequeno bónus que eu também trago, que também falámos, mas não vem do decorrer desta linha, portanto, falei de um caso clínico em que fomos avaliando e como é que podemos tratar e como é que podemos realizar exercícios de forma simples para os atletas, é falar sobre o papel da prevenção de lesões, que é tão importante ou mais importante do que esta fase toda que falei até aqui, porque, como já falamos uma vez, se tiver um bom papel, um bom trabalho nessa realização de prevenção de lesões, o que vai acontecer é que eu vou reduzir, em princípio, em teoria, o número de lesões a ocorrer e a severidade das mesmas. E o que é que a literatura demonstra? Existe, feito pelo FIFA 11+, um plano só para guarda-redes que se chama FIFA 11+, Shoulders, em que é subdividido em 3, portanto, uma parte mais de aquecimento, outra parte mais de força e equilíbrio de todo o membro superior e ainda alguns exercícios mais complexos. Portanto, a FIFA, e já foi demonstrado na literatura, que este até tem casos interessantes e positivos para a diminuição então, das lesões dos nossos guarda-redes. Contudo, eu também quero dizer algo que é muito importante e que foi de acordo com a nossa conversa, que é a parte que é baseada na evidência, que é o quê?
Eu depois tenho que ver se realmente o FIFA on my shoulder, que já é uma boa base, se Se é serve para aplicável. o meu contexto ou não. Se eu consigo aplicar ou não. Então, eu preciso de entender que não tenho que seguir como fosse um livro de receitas aquilo que me diz a literatura. Tenho que adequá-la ao meu contexto, tenho que adequar ao meu atleta e tenho que ver com as suas necessidades realmente dele ou deles, se for trabalhado em grupo. Então, o que é recomendado eu ter nestes exercícios de prevenção de lesão ou diminuição de risco de lesão? Um pequeno aquecimento, isto pode ser aquecimento mais ou menos inferior, mais ou menos superior, dependendo um bocadinho do que é que queremos naquele atleta. Terá que ter agilidade e mobilidade da estrutura que estamos mais a focar. Depois, trabalho de força, pode ser variado, porque aqui há um trabalho contínuo para a prevenção de lesão. Portanto, podemos começar só por peso corporal, por alguma carga externa, fazer trabalho excêntrico ou isométrico, depois aplicar algo mais complexo como pliometria, potência, a própria explosão, etc. Terá que estar incorporado também os alongamentos, alguma estabilidade de core, que é importante para qualquer tipo de atividade e é muitas vezes esquecido pelos atletas, e também exercício de proprioceptividade e equilíbrio. Todos estes exercícios estão contemplados numa coisa chamada NATA, que é um grupo importante de exercício a nível da América e que recomenda estes porque realmente é o que tem mais evidência com a incorporação de vários exercícios para os nossos guarda-redes, porque vemos que na falha de um ou do outro o número de lesões pode eventualmente aumentar. Teremos que depois também, como disse, que adequar o nosso contexto, ver o quê? Que podemos fazer diferente para ir fazendo vários níveis, vários graus, de mais avançados para mais, de básicos para avançados, peço desculpa. O quê? O número de repetições, o tempo de execução do atleta, quanto tempo é que está a descansar entre exercícios, qual é a carga que ele está a aplicar, qual é a forma que está a fazer, se é uma forma mais simples de movimento, uma forma mais complexa de movimento e a dificuldade de execução do movimento. E podemos, por exemplo, fazer movimentos com mais instabilidade ou com mais estabilidade. Portanto, o que nós vimos aqui, à medida que o falante está aqui este vídeo também demonstrar, existem bastantes exercícios em que, como podem ver, conseguem misturar tanto exercícios de força como de amplitude, em que estou a aplicar movimento e ao mesmo tempo estou a aplicar força. Então, nós podemos brincar um bocadinho com isto e, volto a dizer, importante, adequar ao meu contexto, adequar ao meu atleta ou atletas e tendo por base o que a literatura me diz que é mais eficaz ou menos Até eficaz. porque este tipo de exercícios pode ser aplicado como uma pré-ativação antes do próprio treino, ou jogo até. Ou o jogo até, mas como nós conseguimos ver, este exercício de prevenção de lesões não é nada um bicho de sete cabeças como às vezes as pessoas fazem. Como estás a dizer, eu posso aplicar este exercício de prevenção de lesão para aquecer aquela estrutura para a competição que aí vem. Não há mal nenhum. Porque eu vou trabalhar todas as capacidades físicas que aquele atleta necessita para poder ter uma boa funcionalidade naquele ombro. Portanto, todos eles podem E ser até lhe permite ter um aplicados. nível de concentração muito grande naquilo que está a fazer e uma preparação para o pós-jogo ou pós-treino também. Claro que sim, claro que sim. Porque, como tu dizes, eu posso. Claro que numa pré-ativação também vamos ter bola incluída, aqui eu só estou a mostrar exercícios mais ginásio, mas são todos adequados para essa fase também. Nada diz contra que essa fase não será importante também aplicar este tipo de exercícios. Então, como vocês podem ver, estou a mostrar alguns exercícios que podem ser replicáveis para o vosso contexto, mas obviamente cada caso é um caso, então há que também sermos sinceros e mostrar também outras coisas que vocês podem aplicar nos vossos atletas. Eu dou então terminado a minha apresentação. Qualquer dúvida também tenho ali o meu e-mail e podem questionar para vos ajudar caso seja necessário mais algum esclarecimento. Obrigado. Só uma coisa, também queria perguntar que era, mesmo após as situações de lesão, o atleta, mesmo após este tipo de lesão ou outra, ele deve fazer um trabalho mais específico durante algum tempo, isto é, nesse caso específico da luxação. Ele tem que continuar a fazer um trabalho específico ou mais de preparação e prevenção durante quanto tempo? Um mês, 2 meses? Ou não tem esse prazo? Não, o que se espera é que após terminar a fase 3, ou durante a fase 3, quando nós garantimos que ele está pronto para voltar ao desporto, portanto, aquela box que eu mostrei na parte final, quase, nós já estamos a garantir, ou já temos quase certeza que ele pode voltar ao desporto. Claro que,
sempre que há um atleta que fez uma lesão, nem seja pela parte psicológica, ele vai querer dar mais ênfase a um ombro do que ao outro. Sempre. Ele vai querer sempre prepará-lo mais para a competição do que o outro. Mesmo que, se nós compararmos um com o outro e temos força, amplitude, dor, etc., são exatamente iguais. Mas para ele não é. Então, se ele quiser aquecer mais aquele ombro que o outro, não há mal. Se for isso que lhe vai dar a tal capacidade de poder jogar em condições, não há mal. Mas, como eu estou a dizer, após a fase 3, já garanti, e de acordo com aquela box, se ele respeitar aquela box, já está pronto para voltar à competição. Tendo em conta também uma coisa que eu vos falei, que é que porque é que é operado o ombro? Porque aquele ombro, se não for devidamente operado, pode ter instabilidade crónica. Então aí pode haver problemas. Se for bem operado, se não houver problemas, e se nós garantimos que realmente ele cumpre todos os critérios, ele estará pronto para a competição. Voltando a 100%, quase, perto de 100%. Isso mesmo. Bem, tenho que agradecer novamente ao professor Ricardo pela sua disponibilidade em participar no nosso podcast, desta vez com uma parte mais interativa, com a apresentação do PowerPoint, sobre o tema da lesão e depois também da parte final da prevenção. Agradecer novamente ao professor Ricardo e espero que gostem e fiquem atentos ao podcast e também à parte de vídeo através da plataforma do Spotify e do YouTube, e também ao professor Ricardo, que é professor no Instituto Superior da Maia. Também sei que vai ter bastante visualizações e bastante feedback, e agradecer mais ao professor Ricardo. Obrigado.